Vai dar prosseguimento aqui a nossa apresentação de hoje, né? E hoje o assunto da apresentação vai ser a integração de Splunk, né, com Palo Alto Networks. Não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos falando aí de temas variados a cada mês, né? E nós estamos aí cada mês tentando trabalhar com parceiros diferentes, aí, parceiros tecnológicos, né? E só a título aí de informação para você, a nossa próxima sessão vai ser no dia 2 de agosto, nesse mesmo horário, né, que nós estamos seguindo, e nós vamos estar dessa vez, né, falando aí de Splunk ServiceNow, integração entre essas duas plataformas. Mas voltando aqui no tema da nossa apresentação de hoje, vamos estar falando dessa nossa parceria com o Palo Alto, que já leva mais de 6 anos. Ela tem amadurecido cada vez mais, tanto é que hoje nós vamos ter aqui, né, um convidado especial conosco, que é o André Falcão, engenheiro de vendas aí da Palo Alto, que vai também estar apresentando conosco. Só antes de entrar aqui no assunto em si que nós vamos estar mostrando, eu queria dar alguns pointers aqui sobre a parceria, né, que já tem 6 anos. Para aqueles que não conhecem, nós temos um app aqui de Splunk para Palo Alto, que foi desenvolvido em 2011, então ele já é bem maduro e cada vez mais, digamos, sofisticado e com suporte, digamos, aí implementado, né, entre as duas empresas. E nós temos também, né, algumas métricas bem interessantes em termos de adoção desse app, né? A gente estima que entre 3 e 4 mil clientes Splunk que utilizam Palo Alto, utilizam o app assim, com regularidade. E são mais de, se a gente for juntar, né, todos os downloads foram feitos desse app, são mais de 15 mil, né, contando aí desde o começo. E a ideia realmente da integração é integrar toda a parte analítica aí do Splunk, né, a arquitetura Big Data, com a tecnologia do Palo Alto, reconhecida aí no mercado, né, como tecnologia aí de nova geração de firewalls, que o André vai estar explicando para vocês, para aqueles que não conhecem. Então, são os speakers de hoje. Se o André quiser dar um alô rápido aqui pro pessoal, né? Sinta-se à vontade aí. Show de bola. Obrigado, Wellington. Boa tarde, pessoal. Todos que estão escutando a gente, os parceiros. Basicamente, meu trabalho aqui na Palo Alto é engenharia de canais, né? Então eu sou Channel S para a parte de Sul da América Latina. É um prazer. Agradeço ao Splunk pelo convite e a presença de todos vocês. A ideia é começar falando um pouquinho do que é o Splunk, onde que a gente entra nessa integração, e depois eu conto o alto e o Wellington volta com a demonstração do app para Splunk. Legal. Obrigado aí, André. Então, voltando aqui na parte da agenda, a gente vai começar com o overview do Splunk. Falando rapidamente, eu não vou fazer a típica overview do Splunk, porque a gente sabe que a maioria de vocês já conhece o Splunk, mas a gente vai dar um overview mais do contexto aí de segurança, né, como o Splunk atende segurança, alguns casos de uso que a gente consegue atender. O André vai estar falando aí do Palo Alto, ele também vai estar mostrando aí rapidamente alguns aspectos do produto, e a gente vai finalizar aqui fazendo uma rápida demo, né, do app Splunk para Palo Alto, finalizando com algumas conclusões, né, alguns pontos aí relacionados a benefícios e também um caso aí, né, um caso real de cliente que utiliza os dois produtos. Então, começando aqui a nossa apresentação, só para dar um contexto, né, do mundo aqui de segurança em si, hoje a gente vê um grande movimento aí em cima de análise de malware, análise de ameaças persistentes, né, que vem realmente tirando o cabelo, boa parte aí dos CISOs, tirando o sono, né, desses profissionais de segurança como um todo. Então, alguns dos pointers, né, que acabam sendo drivers aí para novas tecnologias é o fato de a maior parte desses ataques serem causados por credenciais válidas, né? Ou seja, a ameaça já não vem mais de fora, a gente precisa de outras formas também de internamente estar detectando padrões, comportamentos que possibilitam a gente estar no caso aí, também podendo entregar, né, essa defesa e essa análise desses tipos de ameaça.
Então, alguns outros fatos relacionados a novos tipos de ameaça, o número médio aí de dias que se demora para a detecção, 200 dias, né? Ou seja, as ameaças estão cada vez mais sofisticadas, elas entram realmente devagar, não fazem barulho, né? 40 número de sistemas aí, em média, que são acessados, né? Ou que passaram por algum tipo no caso aí, algum tipo de scanning ou ameaça, ou seja, a ameaça não só ela é lenta, né, ela não faz barulho, como também ela acaba tendo uma abrangência aí considerável, né, na maior parte das organizações. E no caso aqui, outro fato interessante é que quase 70% das vítimas foram notificadas por entidades externas, ou seja, não foi a organização que identificou esses problemas, sim que eles acabaram encontrando problemas internos através de outras fontes, o que é preocupante também. Então, o nosso value proposition, digamos assim, né, é de combinar soluções aí sofisticadas como Palo Alto Network, não só do ponto de vista aí de network, de endpoint e de tudo que o software, né, de próxima geração pode trazer, como também trazer toda a parte analítica com o Splunk, representando aqui, né, o Splunk sendo utilizado como CIEM, né, porque lembramos, o Splunk é uma plataforma de dados cujas aplicações de CIEM, né, acabam entrando muito bem, né, nesse mercado, tanto é que nós somos líderes, né, do quadrante mágico de CIEM desde 2015. E o que é interessante também é a adoção rápida, né, que o Splunk vem tendo nesse mercado, justamente por essas tendências, ou seja, cada vez hoje você tem uma proliferação maior de devices que você precisa de uma plataforma não mais tradicional, mas baseada em tecnologia Big Data para tratar todas essas fontes, e você também precisa muita flexibilidade e inteligência para se adaptar aos novos casos de uso de ameaça. Então esse aqui é um pequeno exemplo dos mais de 4.000 clientes, né, que utilizam o Splunk hoje no mundo, num contexto de segurança, seja de uma forma mais formal, utilizando como SIEM, seja correlacionando diferentes fontes, criando correlações para determinados departamentos. Então aqui você vai ter uma grande diversidade de casos de uso, né? E no Brasil não seria diferente, nós também possuímos aí no Brasil como um todo, mais de 130 clientes, né, dos mais variados aí verticais, onde eu diria que 70%, 80% desses clientes acabam utilizando o Splunk aí no contexto de segurança. A gente pode citar o exemplo aqui da Produban, que é uma das maiores operações aí de segurança utilizando Splunk que nós temos. Então todo o SOC da Produban é monitorado com Splunk. A gente pode ter o caso aqui também do próprio Itaú, né, que foi a área que iniciou, né, digamos, a adoção do Splunk dentro de outras áreas, mas o próprio Itaú utiliza o Splunk também como uma ferramenta de SOC, também como uma ferramenta de monitoramento de comportamento de usuários internos, né, o BTG Pactual. A gente tem próprias empresas como o UOL, PagSeguro, que além de utilizar em outras áreas, também utiliza o Splunk para segurança. Então isso aqui é uma pequena amostra do que a gente faz, né, do que a gente possibilita aí de casos de uso para empresas de vários segmentos. Então, voltando aqui no conceito do Splunk, quando a gente fala aqui de Palo Alto, obviamente o Palo Alto Networks vai ser considerado como uma fonte, né, de todas as fontes de máquinas, né, de aplicações aí que o Splunk consegue correlacionar. Claro que aqui num contexto de segurança, né, quando a gente traz os dados do Palo Alto, realmente a gente vai estar trazendo uma grande riqueza aí de informações que o Palo Alto gera, né. E em cima, não só da coleta, mas também da inteligência que você consegue agregar no Splunk, você vai ter a capacidade de estar reaproveitando a análise que o próprio Palo Alto faz, criando novas análises no Splunk, né, criando toda também a possibilidade de você monitorar outras fontes que podem ser complementares nesse contexto, né, desde ADs, informações de RH, ou até fontes aí de ameaças externas que podem estar contribuindo para criar, digamos, uma base de conhecimento que vai te ajudar a estar combatendo essas ameaças de uma forma mais efetiva. E aqui, claro, voltando nos diferenciais que nós temos, Schema on the fly, ou seja, você não precisa fazer ETL no Splunk, você consegue trabalhar esses dados de uma forma muito mais flexível, Universal Index, qualquer tipo de fontes, né?
a não utilização de bancos de dados relacionais, que é a arquitetura NoSQL que nós temos, que possibilita a gente tratar esses mais diferentes tipos de fontes, e a não necessidade de realizar filtros, né? Você coleta os dados e tem relativamente fácil de você estar extraindo campos e criando novas análises. Então, esses são, digamos, os diferenciais básicos do Splunk. Para aqueles que estão começando também a ver o Splunk para segurança, dentro do caso de uso de segurança, nós temos alguns subcasos que o Splunk acaba sendo bastante utilizado. Desde o caso de uso mais simples, né, que seria toda a parte de investigações de incidentes e forensics, ou seja, utilizar, né, a linguagem de pesquisa do Splunk para fazer a investigação manual, né, desde a perspectiva aqui do analista de segurança. Eu posso utilizar o Splunk, por exemplo, é o caso inclusive do PagSeguro, que eles utilizam aí para o Splunk para fazer compliance em cima de transações de cartão de crédito, né, em cima aí de análise do PCI, por exemplo. Então o Splunk possui fortes capacidades de auditoria que você consegue trabalhar muito bem essa área. Outra área que, digamos que seria a área mais core, né, de um SIEM tradicional, seria a parte de monitoramento tempo real, né, de ameaças conhecidas, ou seja, correlações, né, que você cria ou que vem num pacote de SIEM, que no nosso caso, né, como eu vou estar falando aqui, é representado pela Enterprise Security, é um pacote que vem com esses diversos tipos de análise. E falando aqui de outras, digamos, já indo um pouco mais na tendência atual, né, em casos de uso mais sofisticados, a gente vai ter monitoramento de ameaças desconhecidas, que são, né, justamente monitoramento através de comportamento, de behavior, que estão muito relacionados com insider threat, e até mesmo a área de detecção de fraudes, né, que é diretamente relacionada com toda a parte de estatística, né, análise preditiva, que você também consegue fazer, né, de uma forma bem simples dentro do Splunk. Então, mesmo dentro do contexto do Splunk, Splunk não vai ser um SIEM, né, ele vai ser uma plataforma de Security Analytics, que pode ser aplicado em vários contextos. E dentro desse ecossistema, nós vamos ter, obviamente, o Enterprise Security, que é, digamos, o pacote, né, de SIEM. Nós vamos ter vários tipos de apps, de vários vendors de segurança, várias tecnologias de segurança que contribuem para esse ecossistema. Entre elas, obviamente, nós vamos ter o app aqui do Palo Alto Networks, que já tem mais de 5 anos aí de maturidade, né? Mas vamos ter várias tecnologias também, né, que nós temos parcerias tecnológicas ou que desenvolvedores têm iniciativas concretas, né, de desenvolver análises aí baseadas no Splunk. E claro, e para não esquecer, né, quando a gente fala de ameaças desconhecidas, a gente pode estar falando também de User Behavior Analytics, né, que é o Splunk UBA, que é o novo, digamos, a nova oferta, né, que vem para justamente complementar essa visão do SIEM, né, como um motor de correlações. Então, tudo que você não conhece, um comportamento que previamente aconteceu e você precisa escrever uma correlação, o UBA pode identificar novos tipos de ameaças desconhecidas através do simples comportamento aí de usuários, né, usuários na tua rede, usuários na AD, firewalls, etc. Então, justamente esse é o ecossistema que a gente trabalha, né, no contexto de segurança, que ele é bastante abrangente. Então, só antes de eu passar aqui a apresentação para o André, só fazendo um resumo, né, da nossa capacidade do Splunk no contexto de segurança, mais especificamente análise de eventos de segurança. Isso que só para a gente consolidar o que a gente acabou construindo aqui de informação. Então, Splunk você vai conseguir coletar de qualquer tipo de fonte de dados, qualquer tipo de dispositivo de rede, gera dados em formato texto, você consegue trazer para o Splunk. Né? Os dados vão ser mantidos aí no formato original, e isso é outra vantagem dessa arquitetura Big Data, de manter esses dados no formato original, você não precisa normalizar esses dados, né? Graças a essa arquitetura. Então a flexibilidade também de você criar novas análises, modificar uma pesquisa de correlação, e tudo isso dentro do contexto, né, de um produto que é puro software, né, onde ele não tem appliances adicionais, embora possa se conectar com outros tipos de appliances, coletar dados de vários tipos de dispositivos, como é o caso do próprio Palo Alto, né, e obviamente isso vai trazer uma grande facilidade, né, tanto de deployment como também de criação de análise em cima da plataforma. Então, era isso aqui que eu queria passar como informação sobre o Splunk, digamos, já colocando a gente nesse contexto de segurança, como a gente faz diferentes tipos como é que a gente atende diferentes tipos de casos de uso. Então, vou ceder aqui a apresentação para o André,
para ele focar aqui no Palo Alto e a gente finalizando depois como mais de perto como funciona essa integração entre Splunk e Palo Alto. Show de bola, Wellington. Você quer me passar o controle aqui? Sim, deixa eu só... Bom, eu posso ir passando os slides para você se você quiser, pode ser? Ou deixa eu passar o controle que talvez... É, deixa eu só voltar aqui pro... Acabei saindo da apresentação, vamos voltar para lá. Pode continuar, né? Quando você for fazer a demo, eu te passo o controle, ok? Show de bola. Então, boa tarde, pessoal, novamente. Meu nome é André Falcão, para quem entrou um pouquinho atrasado. Então, a gente vai falar aqui um pouco de um overview da Palo Alto e onde ela se encaixa nas nossas atuais arquiteturas, tá? Pode passar, Wellington, por gentileza. Então, pessoal, qual que é o cenário atual, né? O que a gente está enfrentando? A gente está enfrentando, primeiro, a grande quantidade de aplicações, de explosão de aplicações que a gente está presenciando, faz parte das nossas vidas hoje no dia a dia, num movimento muito rápido, né? Hoje você tem as aplicações que antes eram de uso pessoal, agora já estão sendo utilizadas aí para uso de negócio, para uso corporativo. Como assim, André? Vou dar um exemplo. A gente tem a aplicação Dropbox. Hoje, por exemplo, todo mundo utiliza Dropbox, grande parte das pessoas usam Dropbox, usam Google Drive, usam Box, usam ferramentas de compartilhamento de arquivos e eles compartilham arquivos com colaboradores da mesma empresa ou até mesmo pessoas de outras empresas ou de outros domínios, né? Então, esse primeiro item que eu quero levantar aqui é o uso, né, das ferramentas de uso pessoal estão sendo utilizadas no mundo dos negócios, né? Segundo ponto, você tem as aplicações sendo utilizadas em dispositivos móveis, né? Esse segundo ponto é muito importante, por quê? Hoje você já não tem mais um perímetro de internet, né? Hoje onde está o perímetro? Para onde estão os seus dados? Então você tem lá aquele antigo conceito de que as ameaças vêm da internet, né? As ameaças vêm do mundo externo, né? Os atacantes eles estão lá fora. E começa a mudar um pouco o cenário quando você tem o dispositivo móvel participando desse ataque. Por quê? Imagina que um usuário, ele sai da empresa, ele vai para casa com seu notebook, seu tablet, seu smartphone, e a partir da casa dele, ele acessa diversos sites. Ele acessa, de repente, um torrent, ele acessa links indevidos, recebe envia e-mails, acessa sites que, de repente, não sejam tão confiáveis. A partir dali, ele pode sofrer um ataque, né? Pode ter recebido uma ameaça e pode ter se tornado ali, a partir daquele instante, parte de uma botnet, até mesmo de uma rede maligna, né? Então, no momento que ele volta para o dia seguinte trabalhar, no dia seguinte ele chega na empresa, liga o notebook, começa a trabalhar, e aí aquela ameaça vai começar a fazer, por exemplo, uma movimentação lateral, começar a fazer um network map, um nmap na rede, descobrindo quais são os outros devices disponíveis, quais serviços ele tem ali aberto, quais vulnerabilidades ainda estão expostas na rede. Então todo esse uso das aplicações em dispositivos móveis faz com que você tenha muito mais vertentes, né, segmentos, direções de ataque. Então, o que antes era muito fácil de controlar, você tinha os desktops que ninguém tirava do lugar, eles ficavam fixos, agora você tem ambientes móveis, né? Você tem aquela grande quantidade de usuários que trazem os próprios dispositivos. Então, às vezes tem pessoas que não têm, por exemplo, um smartphone da empresa, um smartphone pessoal, e aí ela faz o que ela bem entender, ela instala qualquer tipo de aplicativo ali. Então, somando esses dois fatores, com a quantidade e a explosão de aplicações, você também tem o terceiro item aqui que a gente destaca, né? O uso de aplicações em cloud.
Então, por exemplo, se eu tenho, a gente falou do Dropbox, né? Se eu tenho um diretório que eu compartilho com o Wellington, por exemplo, e nesse diretório eu consigo colocar os arquivos que eu quero compartilhar com o Wellington e ele tem instalado na estação dele um agentezinho do Box que consegue sincronizar os arquivos de mim com ele, né? Então, como que isso funciona? Funciona para arquivos e também funciona para qualquer tipo de coisa que eu colocar ali dentro, né? Se for uma ameaça, ele vai receber automaticamente essa ameaça. Isso falando de uma ferramenta de compartilhamento de arquivos, você chega a algumas centenas, né, numa média de domínios que recebem aquele compartilhamento, aquele diretório compartilhado. Quando você fala de uma ferramenta de CRM, por exemplo, o Salesforce, você já está falando de milhares de domínios que recebem e que navegam naqueles mesmos dados, né? E o que traz tudo isso também? Traz você não ter o controle daquele ambiente. Por quê? Porque aquele ambiente é controlado pelas empresas de cloud, né? São de repente controladas por uma AWS, por uma Azure, ou de repente pelas próprias empresas que fornecem as aplicações de SaaS, de Software as a Service, como por exemplo Office 365, Google Drive, Yammer, Dropbox, Box e assim por diante. Então, somado a tudo isso, a gente tem os ataques muito mais sofisticados, que é esse último item que a gente está destacando, né? Antigamente a gente tinha os ataques de indisponibilidade, onde a gente recebia uma mensagem, a estação ficava com uma certa lentidão. Agora a intenção dos ataques já é dinheiro, já é uma indústria que movimenta mais do que drogas ao redor do mundo, que já gera muitos trilhões de dólares e que interessa a muitas organizações, tanto do lado financeiro como político e assim por diante. Pode passar, Wellington, por gentileza. Então, olhando para o cenário atual que veio aí de 10, 15 anos, o pessoal tem já uma arquitetura de segurança que é composta por diversas ferramentas, né? Então a gente tem a ferramenta, a imagem aí do firewall, a imagem do antivírus, do anti-APT, do anti-DNS maligno, do antivírus. Algumas empresas têm isso de forma separada, com várias caixas, e algumas empresas têm essas ferramentas dentro de uma única caixa e a gente conhece elas por UTM, né? Completa a imagem, por gentileza, Wellington. Então, qual que é a diferença aí, né, para a gente entender como que funciona toda essa arquitetura? A gente tem realmente funcionalidades diferentes em cada uma dos itens aí da tela, mas a gente também tem a desvantagem de você ter tudo isso. Você tem, por exemplo, a limitação, né, de visibilidade, onde cada parte, cada área, cada unidade dessa consegue enxergar uma parte do problema e não o problema contextualizado, né? Você tem uma perda de integração até mesmo nas ferramentas que são unificadas, porque a análise do tráfego acontece de forma sequencial, ou seja, toma decisão em um módulo, passa para outro, que toma por sua vez outra decisão. E você tem respostas bastante manuais, né? Você precisa de um time treinado para entender todas as tecnologias e resposta ao incidente tem que ser de forma manual. Você precisa criar protocolos e justificativas internas para conseguir resolver algum tipo de problema. Próximo, por gentileza, Wellington. Então foi pensando nesse cenário que surgiu a Palo Alto. Ela foi fundada em 2005 e começou a atuar em 2007, então a gente está falando de quase 10 anos. E qual que é a missão da Palo Alto? Né? Habilitar a aplicação de forma segura. Né? Então a gente não vai permitir ou bloquear uma aplicação, essa não é a ideia. A ideia é habilitar a aplicação de forma segura. O que é isso? Pô, eu vou permitir realmente uma aplicação de uso pessoal, mas por que eu não posso limitar a banda, por exemplo, dela? Ou por que eu não posso inspecionar, ver se aquilo traz alguma ameaça dentro daquele tráfego? Então, essa é a ideia que a Palo Alto traz, habilitar a aplicação de forma segura, né? Ela foi nesse quesito de
firewall de próxima geração. Esse conceito foi criado pelo Gartner, então ela já tem aí mais de 2.600 funcionários ao redor do mundo, já fatura em torno de US$ 1 bilhão e já tem mais de 30 mil clientes ao redor do mundo. Então, falando de Brasil, a gente está falando de mais ou menos 300 clientes. Tá? Próximo, Wellington. Então a gente tem aí o quadrante do Gartner, né? O Gartner foi quem criou esse conceito de firewall de próxima geração e a gente vem sendo líder desse quadrante por alguns anos, né? O porquê que a gente teve essa liderança? Bem, o firewall de próxima geração, ele é capaz de fazer o quê? Ele é capaz de fazer a análise de aplicação, usuário e conteúdo daquele tráfego, né? E você pode fazer isso de algumas formas, cada fabricante faz da sua forma de acordo com a arquitetura. A gente vem sendo o líder, né, desse quadrante por alguns anos e a gente já está bem à frente dos outros players aí, ok? Próximo, Wellington. Então a gente tem dois quadrantes, só para reforçar, um quadrante é o de UTM, onde a gente não participa, e o outro quadrante, que é esse de firewall de próxima geração, que a gente lidera há alguns anos. Então, falando de habilitar a aplicação de forma segura, pô, André, o que é isso? O que é habilitar a aplicação de forma segura, né? Então, esse daí é o exemplo que resume essa história. Então, a gente está falando de um Gmail que, por exemplo, tem alguma ameaça ali presente naquele tráfego, a gente consegue permitir o Gmail, mas bloquear o vazamento de alguma informação confidencial, de alguma tentativa, de alguma ameaça que esteja passando por ali. Bloquear, por exemplo, o Tor e o Trasurf, que são ferramentas de bypass, de filtros de segurança, de proteções que você pode estar evitando na sua rede de ameaças, ok? Você tem as aplicações que utilizam as mesmas portas, que usam portas dinâmicas, como por exemplo o YouTube e o Vimeo, onde você pode permitir um, bloquear o outro. Aplicações de produtividade, como por exemplo o Salesforce, autorizar aquele uso apenas para os usuários ou grupo de usuários que realmente importam. Uso de aplicações tanto de compartilhamento de arquivos, de redes sociais, você pode permitir, bloquear, limitar, monitorar. Então tudo isso é um contexto onde você consegue tornar a visibilidade e o controle da sua rede de forma muito mais contextualizada. Então a gente não está falando só de permitir ou bloquear, a gente está falando de permitir, mas permitir com segurança, ok? Próxima slide, por gentileza. E o que a gente tem aí falando da parte de ameaças, tá? Não só fazendo toda a identificação de aplicação, de usuários, de conteúdo daquele tráfego, a gente conta com uma plataforma de segurança. Então, Palo Alto, Palo Alto Networks não é apenas uma empresa de firewalls, né? Algumas pessoas pensam que é apenas uma empresa de firewall, mas não, a gente é uma empresa, uma plataforma, né, de segurança, onde a gente tem o firewall, a gente tem a cloud e a gente tem também endpoint. Então, basicamente, é uma plataforma onde você tem, além disso, outras ferramentas que apoiam nesse trabalho. Uma delas é o Whitefire, né? O Whitefire é a nossa ferramenta que fica em cloud, você pode ter uma unidade local também física, mas basicamente ela fica em cloud, onde ela recebe arquivos do nosso firewall e analisa esses arquivos em um ambiente que simula a realidade. Então a gente consegue simular os arquivos e detectar se aqueles arquivos são bons ou se são ruins. E com base nessa análise a gente consegue informar a nossa base de clientes mundial de todas as atividades das ameaças que a gente detecta. Então a gente consegue gerar assinaturas e proteções automaticamente para o Palo Alto, que encaminhou esse arquivo, e para todos os outros, para que tenha uma prevenção muito mais rápida daquele tipo de ameaça. Só para ter uma ideia, pessoal, a gente está numa quantidade bastante avançada e bastante exponencial de crescimento, de detecção de ameaças, e a gente já está gerando numa base de mais de 190 mil, né, proteções de anti-malware por dia, 24 mil proteções de URLs por dia,
12 mil proteções de DNS por dia. Então a gente está falando de um número bastante grande que não vai parar de crescer. Esse número ele cresceu e continua crescendo, vai continuar crescendo sem parar, né? Então as ferramentas tradicionais de detecção de ameaças por assinatura, elas já não estão sendo suficientes, porque a gente tem uma mutação, né? Uma geração muito rápida, muito automatizada, muito dinâmica de todas as ameaças. Então a gente atualiza essa base, essa cloud chamada Wildfire de forma automática, e a gente automatiza todo o processo de entrega de proteções para os nossos firewalls, para as nossas plataformas de segurança ao redor do mundo. Então ele alimenta os filtros de URL, ele alimenta o antivírus, ele alimenta o spyware e todos os outros módulos de proteções que o Palo Alto tem. Essa proteção a gente está em torno de 5 minutos. Quando a gente encaminha o arquivo, a gente tem 5 minutos para receber as proteções. E não só receber as proteções, mas ver o relatório do que aquele arquivo fez, toda a pesquisa do que ele é capaz de fazer, em quais sistemas operacionais ele foi testado. E próximo, Wellington. Então, praticamente a gente atua em todos os lugares da rede, né, com essa plataforma. Então, falando de firewall, firewall por firewall, realmente a gente faz todas as coisas que os outros firewalls de mercado também fazem. Então, por exemplo, o roteamento, o BGP, o SPF, o RIP, VPN, site-to-site, client-to-site, QoS, controle por usuário, por aplicação. Realmente nosso diferencial vai estar ali na arquitetura, pelo modo que a gente analisa tudo isso, ou seja, o nosso core, né, em camada 7, a identificação de aplicação em camada 7, não é um core em P-Port protocolo na camada 4, né, e sim em camada 7, onde a gente tem muito mais visibilidade, e tendo muito mais visibilidade você consegue ter muito mais controle daquilo que está passando. Então a gente está falando aí de uma plataforma onde a gente tem o firewall, a gente tem integração com a nossa cloud, né, com a nossa inteligência que fica na cloud, e com o endpoint que pode se beneficiar de toda essa automação. Próximo é. Então, onde que a Palo Alto entra, e esse daí é o meu último slide, só para seguir com a demo. Então, a gente entra em qualquer lugar da rede, a gente entra no perímetro da internet, a gente entra no perímetro do data center, na segmentação interna do data center, em escritórios remotos, em ambientes virtualizados, dentro do data center de forma física, virtual e até mesmo na cloud. A gente pode gerenciar todos esses firewalls através de um único ponto, onde a gente tem uma ferramenta chamada Panorama, ou você pode gerenciar cada firewall de forma individual. O importante aqui é saber que a gente endereça qualquer área da rede, a gente é presente em qualquer área da rede, e a gente consegue também gerenciar tudo como se fosse um ambiente único. Então, falando aí da cloud, né, uma coisa que não vai parar de crescer, onde as empresas estão migrando os serviços para a cloud. Então, muitas empresas utilizando a AWS, utilizando a Azure. A gente tem presença nessas clouds públicas, onde a gente consegue gerenciar todos os serviços que estão ali, fazer túneis de VPN, fechar túneis de SSL com os clientes que estão conectando a esses gateways de forma distribuída regionalmente, geograficamente. Também fazer a segmentação norte-sul e leste-oeste, onde a gente tem a movimentação de uma máquina virtual, né, de tráfego de uma máquina virtual para outra máquina virtual, a gente poder fazer o enforcement de políticas de inspeção avançada, de olhar IPS, olhar antivírus, olhar anti-spyware, antibot e assim por diante, em qualquer segmento da rede. E não só isso, não só olhar se existe alguma ameaça, mas realmente segmentar, onde você permite que determinados usuários ou grupos de usuários utilizem uma aplicação
e acessem outras, que não utilizem certa parte da rede e assim por diante. Okay? Quer seguir aqui? Você tinha previsto fazer uma demo rápida aqui? Ou deixa eu só te passar aqui a apresentação, aí você já pode mostrar só um momento. Pronto, você já é o apresentador agora, André. Maravilha. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Bom, vocês estão vendo minha tela, certo? Isso. Show de bola. Então, esse ambiente que a gente está acessando aqui, pessoal, é um Palo Alto que está instalado lá na Califórnia, onde a gente tem o tráfego espelhado sendo encaminhado, né, para esse firewall, e a gente consegue usar esse firewall de exemplo para demonstrar nossa plataforma, né? Os parceiros Palo Alto, eles têm acesso a esse ambiente, onde eles recebem um usuário, uma senha, eles podem acessar de qualquer lugar do mundo, basta entrar por essa URL que eu inseri acima, né? Então, esse ambiente ele é uma máquina virtual, né? Então, aqui é apenas para demonstrar que a gente pode ter tanto caixas físicas quanto virtuais, vai depender do tamanho do ambiente, do que esse ambiente vai gerar e em que parte da rede ele vai atuar, né? Então, de cara, a gente tem aqui o dashboard. O que é o dashboard? São as informações de destaque, né, dos últimos 60 minutos do equipamento. Ali a gente consegue ver o nível de risco, as principais aplicações de alto risco, né, risco 4, risco 5, que são aplicações de maior risco, que trazem mais ameaças, que expõem mais o seu ambiente. Todas as aplicações separadas em quantidade de uso de sessões, as interfaces físicas, os estados delas, as versões de firmware, de software, quanto tempo o equipamento está ligado, quantos por cento do recurso de CPU a gente está utilizando aqui embaixo no canto inferior esquerdo para gerência ou para dados, né, e quantas sessões a gente está em tempo real. Passando para a segunda aba, é uma das abas mais interessantes da console, onde você já tem o ACC, né? O ACC ele é uma ferramenta bastante interessante para quando a gente quer fazer drill down e fazer análise do que está acontecendo na nossa rede. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho um filtro onde eu consigo selecionar, por exemplo, as últimas 24 horas de tráfego, e todas as outras abas e subabas vão ser baseadas nesse filtro de tempo. Então aqui a gente tem basicamente três abas. A primeira aba é a atividade de rede, a segunda aba é a atividade de ameaça, a terceira aba é a atividade bloqueada. Falando da primeira aba, que é a atividade de rede, a gente tem no primeiro quadrado o uso de aplicação e no segundo quadrado a atividade de usuário, separada por bytes que são encaminhados e recebidos. Eu também posso organizar essas telinhas de acordo com alguns itens aqui em cima. Então eu posso organizar por ordem crescente de uso de bytes, de sessões, de ameaças, de conteúdos e de URLs. Está carregando já a tela aqui. Então, o que eu posso fazer nessa tela? Eu posso fazer um tracking do que está acontecendo na minha rede. Então aqui ele está me falando que nas últimas 24 horas eu tive como principais aplicações que passaram pela minha rede. A primeira foi o Web Browsing, passou 49 GB. A segunda foi uma aplicação de UDP, pode ser uma aplicação proprietária, RapidShare, iTunes Base, SSL. E aqui do lado eu tenho também os usuários que utilizaram essas aplicações. Então a gente está falando aqui, o usuário top que mais utilizou as aplicações foi a Marsha Wirth. Então vamos ver o que a Marsha fez. Se eu clicar aqui nessa setinha de Add Global Filter, eu faço um filtro global baseado no usuário Marsha, não no IP que ela está utilizando. Bom, quando eu cliquei nesse filtro, ele jogou a Marsha aqui para o meu filtro global. E aqui do lado esquerdo ele vai me mostrar tudo baseado na Marsha. Então, as aplicações que a Marsha mais utilizou foi, número 1, RapidShare, utilizou 12 GB.
Número 2, web browsing, ela utilizou 7.9 GB. O que começa a ficar interessante é que eu já começo a ver as ameaças relacionadas a apenas esse usuário. Então, na aplicação web browsing, ela teve 566 ameaças, né, logs de ameaça naquele tráfego. Se eu descer mais um pouquinho, eu consigo ver os IPs de origem e destino desse tráfego relacionado ao usuário Marshall. Então, eu estou vendo que tem vários IPs de origem. O que quer dizer isso? Quer dizer que realmente ela teve acesso de diferentes dispositivos. Descendo mais um pouco, eu tenho os países de origem e os países de destino. Então, falando aqui que ela teve comunicação com Estados Unidos, Coreia, França, Alemanha, Ucrânia e assim por diante. Falando que a gente comentou que ela tinha 566 ameaças na aplicação web browsing. Bom, quais são essas ameaças? Então, se eu pular aqui para a segunda linha de Threat Activity, né, atividade de ameaça, tá aqui de todas essas ameaças, né? Quais são essas ameaças? Se tiver algum CVE cadastrado, a gente já vai ver qual é aquele CVE, quantos counts tem para cada tipo de ameaça, e você consegue ter mais informações sobre aquele tráfego. Então, se eu descer, eu vou ver aqui um quadro muito interessante, que é chamado de Applications Using Non-Standard Ports. Que é isso? Utilizando portas não padrão. Então, uma pergunta que fica aqui nesse tráfego: por que existe tráfego SSL na porta 5223? Por que existe web browsing na porta 15175? Realmente isso pode ser um uso legítimo ou já é um highlight aí para o administrador ir atrás desse destaque. Interessante que, por exemplo, a aplicação FTP passou pela porta 59090 e trouxe 11 ameaças nesse acesso. Interessante, né? Se eu subir novamente e olhar mais detalhes, eu tenho um botãozinho aqui, Jump to Thread Log. O que é isso? Quando eu pulo nesse atalho, eu pulo para a terceira aba, onde eu pulo para Monitor, Thread, né, ameaça, e eu consigo ver todos os logs de todas as ameaças que a gente detectou. Quando eu falo aqui daquela que a gente viu de mais counts, que era a Brute Force do WordPress, eu tenho todos os logs aqui, a gente percebe que eles foram detectados praticamente no mesmo segundo, e se eu clicar nessa lupa eu tenho mais informações, ou se eu clicar na setinha verde eu tenho uma captura de pacotes daquele tráfego. Então a gente viu que ela acessou a gente teve diversos counts, né, no mesmo segundo, e conseguimos ver até mesmo a captura de pacotes com até os dados que foram inseridos naquele tráfego. Existem outros relatórios prontos que o Palo Alto fornece que facilitam bastante o nosso dia a dia. Então a gente está falando, um que eu gosto bastante de mostrar, esse Change Monitor. O que é esse Change Monitor? Né? Um gráfico que ele já vai mostrar para a gente as top 10 aplicações que aumentaram o consumo, comparando a última hora com o mesmo período 24 horas atrás. Então, se a rede está lenta hoje, a gente não sabe qual motivo que a rede está com lentidão, a gente pode ter algumas dicas já nessa tela. Então, aqui a gente está falando que a aplicação SMTP cresceu 127%. Se eu clicar nessa aplicação, ele vai me trazer novamente para o ACC com o filtro pronto da última hora, quais foram os usuários que geraram esse tráfego. Para finalizar a demo, Wellington, eu vou criar uma política de segurança aqui, então eu vou exemplificar como que é a criação de políticas no Palo Alto. Eu estou aqui na quarta aba de Policy Security, eu clico em Add, eu dou um nome para aquela aplicação. Então eu vou colocar aqui o bloco Facebook. Eu escolho uma origem, escolho um usuário, um grupo de usuário. Então vamos dizer que eu vou permitir o grupo do marketing. A partir daí eu coloco um destino, escolho qual aplicação que eu vou habilitar nessa regra. Então, nesse caso eu estou querendo bloquear o Facebook, então vamos escrever aqui Facebook. E eu tenho tanto o Facebook quanto as subaplicações do Facebook. Então, Facebook Chat, Facebook Mail, os apps do Facebook, o Post, o Voice, o Vídeo. Vamos bloquear tudo o Facebook. Então, cliquei aqui no Facebook. Posso escolher quais portas eu vou atuar nessa regra. Eu posso permitir ou bloquear.
Então, no caso, se eu bloquear, eu escolho Deny, se eu for permitir, eu escolho Allow e ainda posso colocar filtros de segurança. Vou permitir, mas eu vou colocar um antivírus, vou permitir, mas eu vou colocar um IPS, vou permitir, mas eu vou colocar um anti-spyware, vou permitir, mas eu vou olhar alguns tipos de arquivo naquele tráfego. Ou seja, aqui é apenas um exemplo de criação de regra, onde em apenas alguns segundos eu criei uma regra de segurança para um grupo específico de usuários, tá? Quer seguir aí, Wellington? Sim. Obrigado aí, André, pela apresentação do Palo Alto. Eu vou dar procedimento aqui mostrando um pouco aqui do nosso app de Splunk para Palo Alto, que ele vem realmente ser um complementador em termos de análise, né, que você pode ter em cima desses dados de Palo Alto, dados de ameaça, que o André acabou de mostrar. E até mesmo em questões de integração, né, o André mostrou a questão das políticas, você também consegue meio que criar, né, criação de políticas ou até alguns tipos de ação a partir de alertas do Splunk. Então, aproveitando toda a inteligência analítica que a gente vai trazer. Então, só voltando aqui rapidamente, dando um rápido contexto aqui do app, né, de Palo Alto. É um app que já é bastante maduro, né, que ele vai analisar diferentes tipos de informações aí do Palo Alto, em alguns casos similares, né, com o que o André mostrou aqui. Então, para aqueles que já possuem Splunk, utilizam o Splunk e possuem também dispositivos Palo Alto, vocês podem conseguir o app indo no nosso App Store. O app, basta procurar Palo Alto, ou app 491. Ele também se encontra no GitHub, mas você já tem ele no nosso App Store, fica bem mais simples. E do ponto de vista aqui, né, de integração, obviamente você vai ter a coleta, né, diferentes tipos de dados aí vindo do Palo Alto, inclusive do Whitefire aí, que também acaba dando bastante visibilidade em cima de diferentes tipos de ameaças e de cases aqui, né, tanto do ponto de vista do panorama como do Trap Server. E no outro sentido também, a gente consegue ter essa integração via, seja via o envio aí de alertas do Splunk, seja via API, né, para criação de políticas também podem ser feitos. Então, aqui rapidamente mostrar para vocês aqui o app. Eu vou só esperar uns segundos aqui até a gente recarregar o app. Então, só enquanto carrega aí, Wellington, um highlight aí para o pessoal, a integração acontece por meio do encaminhamento dos logs, né, do Palo Alto pelo formato syslog, né? Isso já é nativo o formato do Palo Alto, o formato padrão syslog. Isso, perfeito. E uma vez que você tem esse log disponível, é muito simples, né? Você está coletando esses dados no Splunk, é questão de especificar uma porta, abrir qualquer regra, né, que possa tá evitando esse tráfego de ser enviado para o servidor do Splunk, e aí automaticamente você já consegue estar recebendo esses dados e tendo esse tipo de análise, né? E falando aqui de análise, né, isso aqui é um overview aqui do app. A gente tem digamos aqui uma tela aí de tráfego, que vai trazer diferentes tipos de informações referentes a tráfego, né, desde o nível aqui da própria interface que você está analisando, como também destinos aí das principais aplicações aí nas últimas 24 horas. Obviamente, quando você trabalha com Splunk, você pode customizar, né, toda essa parte temporal, transferências aí de bytes em determinado momento. Então, isso aqui é algo que acaba tendo bastante visibilidade em cima de análise aí para segurança. A gente possui também, já dentro do contexto da própria integração, um dashboard de ameaças, pode ser filtrado em cima de diferentes parâmetros, né, desde page de destino, tipo de ameaça, diferentes períodos aí que você está realizando a análise. E assim também você tem a visibilidade gráfica em cima de diferentes tipos, né, de ameaças, seja spyware, vírus ou vulnerabilidades em geral. É interessante também, você pode ter uma visão dessas ameaças por tipo de aplicação, né? Quando a gente olha aqui na parte de web browsing,
acaba predominando, né, em cima dos principais tipos de ameaça que aparecem num dia normal. Ou as próprias ameaças também, ter a visibilidade em determinado período, o que é que está acontecendo em relação a ameaças, além de diferentes tipos e graus de criticidade que você vai ter nelas. Tá? Outro dashboard que é bem interessante, toda a parte de conteúdo, acho que o próprio André explorou bastante, né, essa parte de conteúdo, como o tipo de informação que o Palo Alto dá, referente à diversidade de conteúdo, que nós vamos ter algumas análises também complementares, que podem ser aí aprimoradas, né? Ou seja, o interessante aqui, além de você ter o pacote, né, que vem no app de análise, já traz bastante visibilidade, de você, em primeiro lugar, também customizar, né, algumas dessas análises para o teu ambiente ou para o tipo de coisas que você quer detectar, seja, por exemplo, detectar a partir de uma transferência ou uma ocorrência de um determinado tipo de conteúdo, ou criar uma alerta em cima dessa regra ou dessa lógica, ou, por exemplo, simplesmente ter uma visualização mais customizada para o teu ambiente. Isso seria um primeiro benefício, né? Além dos outros benefícios de você estar podendo também correlacionar essas outras fontes, ou seja, os dados, uma vez dentro do Splunk, você consegue também estar trabalhando com esses outros dados. Mas além disso, obviamente, aqui a gente vai ter uma visibilidade bem interessante em cima de diferentes tipos de conteúdo. Você vai estar detectando com o Palo Alto, né, tipos de conteúdo, até mesmo quantidades, né, por tipos e por aplicações, que acaba sendo muito útil aí em termos de análise de ameaças. Outra parte bem interessante, obviamente, a gente não poderia deixar de mostrar para vocês, a parte do Wildfire, seja a parte analítica em cima de dados do Wildfire, seja relacionados aí a tentativas de download de malware, a diferentes categorias de eventos, né, seria considerado aí como eventos benignos versus eventos maliciosos. Né, você pode estar realizando diferentes tipos de análise aí de tendências mesmo, né, ou tendências em determinado horário ou determinados padrões, tráfico de malware, além de informações mais, digamos, típicas aí, né, referentes a malwares, desde top malwares, principais fontes, downloads por aplicações, entre outros tipos de análise. Né. Isso aqui é um pequeno showcase que se complementa muito bem, né, referente ao tipo de informação que você já tem das outras sessões. E só voltando aqui na parte de overview, acabei não mostrando para vocês na primeira parte, que é digamos, uma overview aqui do que você tem no ambiente, né, desde de tráfego, diferentes áreas geográficas, aplicações, top aplicações que você vai tendo sendo aí monitoradas, e também como tipo de eventos, né, ou seja, tem uma visibilidade aí dos tipos de eventos que você está tratando e monitorando em determinado momento também, acaba dando bastante visibilidade. E, bom, só para terminar aqui a parte do nosso app, obviamente vocês podem estar baixando aí para aqueles que não baixaram ainda e explorando mais no detalhe o app, né? Só queria terminar com essa parte aqui do que nós chamamos o System Dashboard, que ele também vai trazer vários tipos de informações mais de administração mesmo, né, do próprio sistema, ou seja, diferentes tipos de auditoria. Você pode estar tendo uma visibilidade em cima do funcionamento do próprio Palo Alto desde o Splunk. Isso acaba ajudando em determinados cenários, né? E tendo também essa visão em cima de eventos, né, que ocorrem aí do ponto de vista aí de sistemas, que acaba juntando aí com o que você já tem de análise do Palo Alto, dando uma visão muito consolidada, muito completa, onde você realmente acaba tendo um controle bastante interessante em cima dessas informações. Então, pessoal, isso aqui era um overview bem rápido, né, uma rápida demo aí, a gente tentou meio que consolidar, né, no pouco tempo aí, tanta parte aí de dashboards que a gente tem no próprio console do Palo Alto, além de outras funcionalidades, e como a gente tem, né, visibilidade desse tipo de informações aqui desde o Splunk, obviamente utilizando todas as nossas capacidades analíticas. Só queria, para finalizar nosso webinar, falar um pouco aqui, já, digamos, fazendo um wrap-up, né, do que a gente falou, em termos de benefícios, né, de o que eu ganho, né,
o que um cliente de Splunk ele vai ganhar utilizando Palo Alto Networks, né? Ou e vice-versa, é que alguém que tem Palo Alto Networks pode ganhar, né? Utiliza aí no Splunk, que tipo de benefício ele vai ter. Então, aqui até o André, ele pode também, se quiser contribuir um pouco, André, mas se a gente fosse resumir realmente, né, a gente poderia falar aqui de visibilidade, né, do ponto de vista de SIEM mesmo, em tratamento de eventos. Você tem, obviamente, ter a capacidade de trazer todos esses dados do Palo Alto Networks, ter de uma forma muito dinâmica, muito rápida essa visibilidade, além, né, de outros tipos de benefícios em termos de detecção de ameaças, né, seja através de correlações que são feitas em cima do Splunk, né, criação de alertas ou determinadas políticas que você pode disparar desde o Splunk, além, obviamente, aí, de diferentes camadas, né, de análise de dados que você pode ter. Não sei se você vê alguma outra, baseado na tua experiência de Palo Alto, André, algum outro benefício que você veria também no questão. Realmente a integração com o Splunk é uma integração bastante forte, onde a gente tem a possibilidade do usuário poder customizar e flexibilizar, automatizar qualquer tipo de visibilidade que ele tenha da gente, né, com outro tipo de mecanismo que ele tenha na rede dele, ou qualquer tipo de ferramenta que forneça também dados para o Splunk. Então, a gente tem exemplos de clientes que utilizam como uma grande ferramenta de correlação e de resposta, né, em incidentes onde o pessoal configura a integração dessas duas ferramentas e atua nas respostas aos incidentes e facilita o dia a dia do controle de tudo que está acontecendo. O Palo Alto traz a visibilidade e o Splunk consegue atuar no monitoramento, na correlação disso com todo o resto que está acontecendo. Isso é muito, muito bem-vindo e traz um valor agregado muito grande às duas tecnologias. Sim. Legal. Então não é à toa, né, que nós já temos aí uma parceria que já vem de anos, né, e cada vez mais se estreitando, né, cada vez mais. Tanto é que o próprio, né, o webinar que nós estamos fazendo hoje é uma prova disso, né, até do ponto de vista técnico, do ponto de vista também, né, de parceria estratégica. A gente tem se aproximado tanto, né, e obviamente tecnicamente todos esses benefícios que a gente consegue, né, tá alavancando. E também aqui, do outro lado, né, por que um cliente de Palo Alto Networks precisaria do Splunk? A gente meio que já adiantou, né, alguns desses aspectos, mas obviamente é ter essa visão mais consolidada, até do ponto de vista, né, do CIEM, do tratamento de eventos, e também toda a parte analítica, né, que você vai acabar tendo aí com o Splunk. Então, para exemplificar, né, esse caso aqui, só queria mostrar um último caso de cliente real mesmo, né, que já era tanto cliente, né, do Palo Alto Networks, começou a utilizar o Splunk, empresa de telecomunicações nos Estados Unidos, chamada IDT. Então ele já era um forte cliente aí, utilizando Palo Alto em diferentes áreas. E obviamente eles tinham um CIEM tradicional, onde, se a gente for comparar os diferenciais, tem, digamos aí, os desafios, né, de você estar incorporando novas fontes de dados e também a flexibilidade de você se adaptar a essas novas ameaças mais sofisticadas que a gente tem hoje, né? Então havia realmente os desafios que eles tinham eram de não só detecção dessas ameaças, padrões de detecção, como também se adaptar a tudo novo, né, que era identificado, assim como o tempo, né, que era perdido para você ter uma reação aí significativa em cima desses casos. Então, se a gente for ver um antes e um depois, a gente pode ver alguns dos benefícios que eles ganharam, né, em termos de analytics mesmo, em termos de visibilidade, controle e principalmente, né, tempo de reação, né, com o Splunk. Ou seja, se tem a plataforma onde você não precisa normalizar os dados realmente estão disponíveis, você já poder ter um insight e poder ter uma ação em cima desses dados. Claro, obviamente tudo isso né, se beneficiando de todo tipo de informação, né, de proteção que o próprio Palo Alto vai dar, acabou complementando, né, muito bem toda essa área aí de defesa e de tempo de reação que a IDT tinha, né, como um desafio.
Então isso aqui é um caso de uso que a gente escolheu para mostrar aqui para vocês, exemplificando de como ambas tecnologias podem coexistir, né, e de todos os benefícios que eles podem trazer e que vocês podem posicionar também, né, para os diferentes clientes aí que vocês venham a ter contato. Então, pessoal, era isso aqui que a gente tinha preparado para vocês. Eu não sei, a gente acabou terminando bem em cima